Hoje vamos falar sobre a farmácia e a drogaria, que são estabelecimentos de saúde bastante acessíveis à população. No estado de São Paulo, são cerca de 15 mil. Portanto, vamos conhecer um pouco mais de sua história e os serviços que podem oferecer à população. Eu acho que a farmácia ela é um estabelecimento de saúde muito próximo da população, onde a população pode ter acesso a ela com muita facilidade e, com isso, triar. Né? A farmácia, na verdade, ela tria, ela é um serviço de atenção primária à saúde. Ela tria esse paciente para os serviços necessários, né? Ou para o médico, ou para o serviço que for. E atende, né, os casos menos graves sem precisar sobrecarregar, né, os postos de saúde, os consultórios, etc. A farmácia ou a botica, como era conhecida, está presente desde o período colonial no Brasil. E o boticário farmacêutico já cumpria um papel importante na saúde das comunidades, manipulando medicamentos e tratando doenças. Hoje, com a modernização da saúde, a farmácia e o farmacêutico também se atualizaram, acompanhando este processo. Tanto o funcionamento das farmácias e drogarias como a atuação do farmacêutico são regulamentados. O reconhecimento de que a farmácia e a drogaria são estabelecimentos de saúde fez com que o governo revisasse suas normas e exigisse mais qualidade nos serviços prestados nesses estabelecimentos. Com isso, quem sai ganhando é a saúde da comunidade. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a atuação do farmacêutico, profissional de saúde formado na Faculdade de Farmácia e inscrito no Conselho Regional de Farmácia, e o seu papel no atendimento à população. O farmacêutico é a pessoa responsável, né, dentro dos estabelecimentos de saúde, dentro das farmácias. É aquele profissional que todo paciente, todo consumidor, ao entrar na farmácia, ele deve procurar se ele está presente. É ele que faz a diferença no atendimento. É imprescindível a presença do farmacêutico para tirar qualquer dúvida, falar sobre posologia, interação medicamentosa. Então, é o profissional qualificado que tem que ter em todas as farmácias. Naturalmente, a farmácia é o local próprio para comprar remédio. Se eu estou necessitando de medicação, eu tenho que procurar o lugar para ser atendido de acordo com as minhas necessidades físicas, e às vezes melhoram ou às vezes não melhoram, mas eu devo procurar sempre uma farmácia onde tenha um farmacêutico legalizado, ou seja, diplomado, porque a função dele é orientar o paciente da melhor maneira possível. Ao entrar na farmácia ou drogaria, você deve verificar se o farmacêutico está presente no estabelecimento para atendê-lo e esclarecer suas dúvidas na utilização de medicamentos. Afinal, toda farmácia ou drogaria deve contar com a assistência de um farmacêutico durante todo o período de funcionamento. Ou seja, ser atendido pelo farmacêutico é um direito seu. Exija. Caso não tenha este profissional, você pode fazer uma denúncia para o Conselho Regional de Farmácia de seu estado ou para a Vigilância Sanitária do seu município. Olha, qualquer tipo de irregularidade na farmácia, né, são duas denúncias que a população deve fazer. Uma para a Vigilância Sanitária e outra para o Conselho de Farmácia, né? Onde qualquer problema, nós temos aqui no Conselho Disque Denúncia. Ele deve procurar imediatamente o Conselho, fazer essa denúncia, que pode ser até anônima, né? Que a gente vai atrás de averiguar e resolver esses problemas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre farmácias e drogarias e seus serviços disponíveis à população. Vamos começar entendendo as diferenças entre farmácias e drogarias. Farmácias são estabelecimentos de saúde que comercializam medicamentos industrializados e fórmulas manipuladas. Drogarias são estabelecimentos de saúde que só podem comercializar medicamentos industrializados. Como já falamos,
tanto as farmácias quanto as drogarias devem contar com o farmacêutico para orientar a população. Vale reforçar que toda farmácia e drogaria deve possuir alvará, licença sanitária, expedida pela Vigilância e o certificado de regularidade do Conselho Regional de Farmácia em local visível para o público, além da presença do farmacêutico em todo o horário de funcionamento, como nós já falamos. Outra questão importante é saber que tipo de produtos podem ser comercializados nesses estabelecimentos. De acordo com a legislação, as farmácias e drogarias só podem comercializar medicamentos e produtos para a saúde, ou seja, produtos relacionados ao cuidado à saúde que estejam devidamente regularizados no Ministério da Saúde. O número de registro do produto no Ministério da Saúde deve estar impresso na sua embalagem. Alguns produtos são classificados como isentos de registro ou sujeitos à notificação. Nesses casos, esses dizeres devem constar na embalagem no lugar em que deveria haver o número de registro. Atenção! Produtos que não são relacionados com saúde não podem ser vendidos em farmácia ou drogaria. Então, não devem ser comercializados nesses locais produtos como velas, detergente, ração animal, bijuterias, artigos de decoração, chinelos, salgadinhos, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Já os alimentos dietéticos, por exemplo, produtos isentos de açúcar para diabéticos, podem ser comercializados. Nesse caso, trata-se de um alimento diferenciado para cuidar da saúde. A dispensação de medicamentos é um dos principais serviços praticados pelo farmacêutico. E este serviço deve ser realizado de uma forma ética e responsável. Na dispensação de medicamentos, é importante o contato entre o farmacêutico e o cliente, pois é nesse momento que o farmacêutico pode esclarecer dúvidas e orientar sobre o uso correto e seguro dos medicamentos. Eu venho na farmácia que eu tenho diabetes e venho para falar com a farmacêutica mesmo, e ela me orienta, me faz o teste, pressão também eu olho, ela olha os medicamentos se eu tomo certo, me orienta na alimentação, é muito, muito bom. Vamos ver as principais orientações que devem ser fornecidas pelo farmacêutico no ato da dispensação do medicamento. Alertar sobre os efeitos ruins que os medicamentos podem causar. Orientar como tomar os medicamentos. Indicar onde e como guardar os medicamentos. Esclarecer sobre interações, ou seja, a possibilidade do medicamento alterar o efeito de outros medicamentos ou de alimentos interferirem na ação do medicamento utilizado. Eis alguns exemplos. Antibióticos podem cortar o efeito dos anticoncepcionais. Varfarina é um anticoagulante que pode ocasionar sangramentos se for associado com anti-inflamatório. A metildopa é um medicamento utilizado para controlar a hipertensão e precisa ser tomado longe das refeições, já que os alimentos diminuem sua absorção e, portanto, reduzem seu efeito. Eu fiquei surpresa com o atendimento que eu tive aqui logo de início, pelas orientações que eu tive. Orientações da parte nutricional, que era uma coisa totalmente nova para mim e para minha família. E fui muito bem orientada. Um atendimento, depois eu fui percebendo assim, um atendimento mais humanizado, muito humanizado, porque a doutora fazia ligações para minha casa, perguntando se estava sendo bem atendido, se tinha acabado a dieta, porque às vezes a gente se perde, né, na quantidade. Veja mais exemplos sobre problemas que podem ocorrer sem a orientação farmacêutica. A pessoa que utiliza também produto para hipertensão, né, e tem muito problema de acidez gástrica, utiliza sal de fruta constantemente. O sal de fruta, como o próprio nome já diz, é um sal, né, e ele causa também alteração nos níveis de pressão. Então a pessoa está tomando medicamento para controlar a pressão e toma sal de fruta em cima, e a pressão dela não fica controlada. Então esse é um exemplo bem típico. A pessoa fala assim, para de usar sal de fruta e toma um medicamento para pressão, a pessoa tem a pressão normalizada. E vale ressaltar que você só deve adquirir medicamentos em farmácias e drogarias.
A primeira coisa que a população deve saber é que ela só pode comprar medicamento ou na farmácia ou na drogaria. Ela não deve comprar medicamento em camelô, em feiras livres, mesmo nas academias, porque ela não vai ter a garantia da procedência desse medicamento. Ela tem que sempre procurar o farmacêutico, saber que essa farmácia tem um profissional responsável para passar todas as informações e orientações com relação ao uso correto do medicamento. Atenção! Tome cuidado com a empurroterapia, que é o ato de lhe oferecerem outro medicamento através de ofertas e descontos, que não corresponde ao que foi indicado pelo médico farmacêutico. Cuidado, não aceite e não se esqueça, saúde não tem preço. Empurroterapia é um problema seríssimo e é cultural. Nós temos, assim, algumas condições, infelizmente, diminuiu, graças a Deus, em relação ao que era antes. Só que a empurroterapia, por exemplo, eu estou precisando de um medicamento, pego esse medicamento e já levo uma família inteira de medicamento junto, sem necessidade. Olha, eu estou com uma gripe, eu vou tomar esse medicamento já para a congestão nasal, para a tosse, para a febre. Gente, às vezes não é isso que você precisa. Por isso que a gente fala, procura um profissional de saúde, para que você não tenha que utilizar da empurroterapia como estratégia de cura. Porque a empurroterapia pode te levar a outros problemas mais sérios depois. Ah, mas eu sei, estado gripal é esse, a gente tem febre, a gente tem dor de cabeça, a gente tem mal-estar, tem cansaço. Então eu vou tomar para tudo isso? Quem te garante que vai ser necessário para tudo isso? Quem te garante que é isso mesmo que você precisa? Então não se deixe levar. Procure um farmacêutico para isso. Ele vai te orientar. Se for caso que necessite um diagnóstico do médico, ele vai inclusive te orientar. Orientação farmacêutica é saber indicar o profissional que você tem que saber procurar também. Em farmácias e drogarias, além da comercialização de medicamentos, podem ser prestados alguns serviços relacionados à saúde. Primeiro, atenção farmacêutica. É um atendimento personalizado, realizado em uma sala isolada, onde o farmacêutico lhe fará algumas perguntas para identificar melhor seus problemas de saúde e tirar todas as dúvidas sobre os medicamentos que você precisa, oferecendo informações mais detalhadas, inclusive por escrito. Esse tipo de atendimento é muito importante para pacientes que precisam utilizar vários medicamentos ao mesmo tempo ou que tenham doenças crônicas que exigem tratamentos longos e estão mais sujeitos a complicações. A orientação é a chave do sucesso do seu tratamento. Segundo, verificação de pressão arterial, temperatura corporal, taxa de açúcar no sangue, glicemia capilar. Terceiro, administração de medicamentos mediante apresentação de receita médica, injeção, inalação. Quarto, atenção farmacêutica domiciliar. Caso a farmácia ou a drogaria possua mais de um farmacêutico, um dos profissionais poderá se deslocar até a sua casa para prestar esses serviços a domicílio. Quinto, perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos. Ao prestar esses serviços, o farmacêutico deverá entregar uma declaração ao paciente, contendo um resumo do que foi realizado e o resultado verificado. Atenção! O farmacêutico não é habilitado para lhe dar um diagnóstico, mas com os resultados desses testes, você pode verificar seu estado de saúde e saber se os medicamentos estão controlando a doença já diagnosticada pelo médico anteriormente. Além disso, você poderá mostrar as declarações de serviço farmacêutico para o seu médico para que, juntos, eles possam cuidar melhor da sua saúde. Para realizar estes serviços, a farmácia ou drogaria deve possuir uma sala bem equipada, em conformidade com as exigências da vigilância sanitária. Atenção! Se você ingerir algum medicamento e ele causar algum efeito indesejável, ou se notar que ele está com alguma alteração na sua aparência, você deve avisar o farmacêutico ou o profissional de saúde que o receitou. As informações sobre o efeito que o medicamento provocou serão enviadas pelo farmacêutico ou outro profissional de saúde para a Anvisa. Assim, você contribuirá para o acompanhamento do uso de medicamentos em todo o território nacional e ajudará a Anvisa a adotar providências para garantir que produtos perigosos ou ineficazes, bem como aqueles com problemas técnicos, sejam recolhidos do mercado. As reações adversas, elas podem acontecer. Primeiro, o que seriam reações adversas?
Reação adversa é, às vezes, alguma situação que acontece depois que a gente toma um medicamento. Às vezes eu estou tomando medicamento, a gente tem um exemplo de medicamentos, às vezes o antibiótico, por exemplo, que a gente precisa tomar, que tem a quantidade certa para tomar, às vezes a gente toma, começa a ter dor de barriga, ou começa a ter sonolência, ou começa a ter até uma dor de cabeça. Alguns medicamentos, para que eles façam o efeito necessário, eles podem agir de forma que leve a alguma reação adversa. Todos os medicamentos geram reações adversas? Primeiro, nem todos geram, e mesmo que eles gerem, não geram para todas as pessoas. Então, por que é importante que o farmacêutico oriente quanto à reação adversa? Por exemplo, eu estou tomando algum medicamento que já sabe-se que a reação adversa é a sonolência. Então, eu tenho que ser avisado que eu posso ter sono, por quê? Porque se eu sou avisada que eu posso ter sono, eu não vou fazer nenhum tipo de atividade que precise de uma atenção maior. Então, eu presto atenção, eu vou saber, olha, se eu vou estar tomando esse medicamento, pelo menos nesse período eu não utilizo nenhum maquinário mais perigoso, eu tomo algumas precauções para evitar algum tipo de acidente por reações adversas. Vale ressaltar outro serviço que recentemente foi regulamentado e pode ser prestado nas farmácias e drogarias. Trata-se da prescrição. A prescrição farmacêutica é um ato em que o farmacêutico seleciona e documenta formas de cuidados relacionados com a saúde do paciente. Esses cuidados podem incluir o uso de medicamentos e servirão para tratamento de sinais ou sintomas leves que não necessitam de diagnóstico prévio. Normalmente, a prescrição farmacêutica se refere a MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica. Os MIPs são medicamentos já pesquisados e utilizados há muitos anos, e seus efeitos são bem conhecidos. Mas mesmo esses produtos podem apresentar efeitos adversos. Por isso, a importância da orientação e prescrição farmacêutica. Assim, o farmacêutico poderá avaliar se realmente é um problema de saúde menor, tratável com MIP, ou se os seus sintomas podem ser indicativos de uma doença que requer avaliação médica. Então, a prescrição farmacêutica, ela dá segurança para um processo que hoje é feito de maneira informal. Hoje você chega numa farmácia, conversa ali com o farmacêutico, descreve algum problema, algum sintoma que você tem, ele indica um produto, explica como é que deve utilizar esse produto, mas isso é feito de maneira verbal, ou às vezes se anota na própria embalagem do produto, na caixinha, como é que a pessoa deve utilizar, e isso fica de uma maneira informal, quer dizer, se houver algum problema, as pessoas não têm a quem recorrer. Mas quem te explicou que era desse jeito? Não está nada documentado. A prescrição ela vem melhorar essa segurança para o paciente. É um produto que você já poderia consumir sem nenhuma restrição, poderia já comprar livremente, mas se você solicitar a orientação do farmacêutico, agora com a prescrição essa orientação vem por escrito, documentada, a explicação mais detalhada, e isso é segurança para quem está consumindo. Isso é formalizar uma relação que antes era informal, isso é bem melhor, principalmente quando se trata de medicamento, que é um produto que pode causar problemas à saúde se utilizado inadequadamente. Outro serviço importante que as farmácias e drogarias podem realizar é o recolhimento de medicamentos para o descarte de forma correta. O descarte incorreto de medicamentos em lixos domésticos e vasos sanitários pode trazer riscos à saúde e causar danos ao meio ambiente. O descarte de medicamentos é outro ponto muito importante. Para descartar medicamento, a gente não pode descartar como se fosse qualquer outro tipo de resíduo. O medicamento ele pode contaminar solo, pode contaminar água, ele pode gerar prejuízos que vão voltar para nós mesmos. Como que a gente vai descartar os medicamentos? Existem postos que acabam arrecadando esses medicamentos. Nós temos até um grupo de farmácias, né, que eles aceitam os seus medicamentos vencidos e eles fazem a destinação adequada desses resíduos. Ou seja, não joga medicamento no ralo, não joga medicamento no lixo, nem no vaso sanitário. Leva esses medicamentos aqui em São Paulo e outros locais, outras cidades, outros estados. Sempre se você procurar nos sites, você vai ver pela prefeitura, pela sua prefeitura, você consegue ver onde é que eles estão arrecadando esses medicamentos e qual é a melhor maneira de se destinar esses medicamentos, esses resíduos, para que eles não sejam devolvidos para nós mesmos na natureza. Vale reforçar: nunca jogue medicamentos em vasos sanitários ou lixos comuns. Isto é um sério risco à saúde e ao meio ambiente.
informe-se sobre os postos de coletas de medicamentos em sua cidade. É importante também que o farmacêutico trabalhe em conjunto com outros profissionais da área, aumentando a assistência ao paciente. Eu acho que tem que ter uma integração entre todos os profissionais de saúde. O farmacêutico, ele, dentro da área da saúde, eu acho que é o profissional que se melhor relaciona, tanto com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, né? E eu acho que a complementação do atendimento médico é o farmacêutico enfatizar o uso correto do medicamento. O médico prescreve, as pessoas procuram uma farmácia, o farmacêutico vai dar todas as explicações sobre o uso correto do medicamento e vai enfatizar e acompanhar esse paciente durante o seu tratamento. Então existe essa responsabilidade em relação ao paciente. Todos estão do mesmo lado, tanto os médicos quanto os farmacêuticos. Qual que é o interesse dos profissionais de saúde? É que as pessoas tenham um atendimento melhor, usem corretamente os medicamentos e dessa maneira tenham uma melhor qualidade de vida. A relação farmacêutico e paciente também é muito importante. Como vimos, é importante estarmos bem informados sobre produtos e serviços oferecidos por farmácias e drogarias para tirar o máximo proveito da assistência que o farmacêutico pode lhe oferecer. Procure obter mais informações com o farmacêutico nos postos de saúde, nas farmácias e drogarias de sua cidade. Aproveite e anote algumas dicas. Conselho Regional de Farmácia São Paulo, CRFSP. Site www.crfsp.org.br. Conselho Federal de Farmácia. Site www.cff.org.br. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Site www.anvisa.gov.br. Como vimos, a farmácia e a drogaria são os estabelecimentos de saúde mais acessíveis à população, onde o farmacêutico está sempre à disposição da comunidade. Saber utilizar os produtos e serviços oferecidos é importante para a promoção e garantia da sua saúde. E não se esqueça, na farmácia ou drogaria, converse com o farmacêutico. Ele é o profissional capacitado para orientar sobre medicamentos e serviços oferecidos.